aula de homilética, a arte de pregar. Queridos, hoje vamos aprender sobre o pregador e o seu comportamento ético e como usar o corpo. Isso mesmo. Meus irmãos, Deus ele nos chama para uma grande obra. Quando Deus chama alguém e confia para fazer a obra dele, primeiro esse alguém precisa entender que não é mais para ele viver da mesma forma que vivia. Servir a Deus é ele deixar de ser aquele velho homem e agora ser um novo homem em Cristo. E dizer como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo morar em você, para Cristo viver em você, você precisa primeiro deixar que Jesus, por meio do Espírito Santo, transforme a sua vida. Porque o Espírito Santo não mora em um lugar bagunçado. O Espírito Santo não habita na vida do homem e da mulher onde o eu prevalece. Se você é essa pessoa que acha que pode, que deve, que tem, que é, lamento lhe dizer, não tem como o Espírito Santo morar em você. Porque para ele morar em você, você precisa estar com a sua vontade, seus gostos, seus pensamentos alinhados à pessoa de Jesus Cristo. Se você não tiver com a sua vida alinhada no propósito que Deus tem para você, como é que Cristo vai morar em você? Bom, aqui você já entende que para ser um pregador da palavra de Deus, para ser uma pregadora da palavra de Deus, é entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não tiver esse sentimento, se não for desse jeito, como é que essa mensagem vai sair uma mensagem cristocêntrica? Então, se a minha vontade, meu gosto, meu eu prevalecer, essa mensagem ela vai sair antropocêntrica, que é o homem no centro. Mas se você deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra na tua vida, a mensagem que Deus vai te entregar vai ser uma mensagem cristocêntrica. E aí você vai glorificar a Deus, corpo, alma e espírito, para a glória de Deus. Vamos lá para o nosso primeiro ponto da nossa aula. Os maus hábitos. E aqui a gente vai ver, irmãos, algo muito interessante. Que existem pregadores que realmente têm esses maus hábitos e levam para o culto. E isso é tão sério, que quando a gente chega no altar para pregar a palavra de Deus, a gente precisa ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Então tudo que desagrada a Deus precisa ficar, porque agora a minha postura é uma postura de um homem e de uma mulher transformada pelo poder da palavra. Eu vou só citar alguns pontos, porque eu já enviei todo o assunto desse livro em PDF para os alunos. E se você tem o desejo de estudar conosco, entre em contato. Vai ser um prazer te receber lá. E lá a gente vai estar enviando todo o material para você estudar e no final fazer uma prova. O outro ponto desse pregador é a postura do pregador. O pregador precisa ter uma boa postura. Porque se ele não tiver, se for um pregador todo esculhambado, todo desajeitado, irmãos, fica difícil dar crédito, dar credibilidade a alguém que não sabe se comportar. Terceiro, a posição da cabeça. Irmãos, tem pregador que a cabeça é assim, ó, para baixo, ou no lado, todo sem jeito. Irmão, isso é muito sério, porque até esse jeito, esse comportamento, influencia muito na sua mensagem. Então, postura é para falar de Deus, a palavra de Deus, postura. Porque se fica tudo assim, eu não tenho nada, não sei de nada. Se você vai chegar no altar e já vai dizer, eu não sei de nada, eu vou ver, né, se sai alguma coisa, eu não sei de nada. Então, meu irmão, vou te dar um conselho. Se você não sabe de nada, não vá não para o altar não, pelo amor de Deus. Se você diz, eu não tenho nada, mas eu estou aqui, então o que é que está fazendo lá? Se você chegou no altar, é porque Deus lhe entregou algo para você entregar com autoridade a quem está lá. Agora chega lá já morrendo, eu não tenho nada, de mim eu não tenho nada, coitadinho. Não é assim, não é assim. Porque Deus te levantou com autoridade para pregar a palavra dele. Então se você chegou lá, você tem algo, você tem uma mensagem de Deus para entregar. Então precisamos ter isso em mente, irmãos.
Chega lá com a cabeça baixa, já morrendo não. Levante a cabeça. Deus te chamou para dizer que Ele salva, liberta, transforma e ainda faz você morar no céu. Então o terceiro ponto é a posição da cabeça. Terceiro ponto, irmão, pescoço. Tem gente que fica esticando o pescoço e vai para um lado e vai para o outro. Irmãos, isso é uma postura muito desagradável no altar. Você está ali para pregar a palavra de Deus, aí fica como se estivesse tendo alguma coisa ali. Isso é muito ruim. Então, o pregador ele precisa manter-se firme, ter uma postura boa, né, para poder pregar a palavra de Deus. Quinto ponto, o rosto. Irmãos, o rosto. Tem gente que chega no altar para pregar, já assim, chorando, com o olhar caído, com cara de choro. Às vezes vai arrastando os pés para chegar até no altar. Minhas irmãs, o rosto, ele fala muito. Se você tem algum problema, como todos temos, quando Deus lhe entregar algo, aquele problema lá tem que estar no canto. Porque o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Esse é o sentimento que temos que ter. Porque não dá para você sair destacando toda a tristeza, toda a derrota. Jesus vai fazer. Jesus ama. Oh meu Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Mesmo se ainda não aconteceu na sua vida, mas vai acontecer. Mesmo se Deus não transformou, mas Ele vai transformar. Ele vai transformar. Então é para chegar lá com autoridade para falar de um Deus que salva. Um Deus que liberta. Um Deus que transforma. Aí você vai falar morrendo, com o rosto assim já caindo. Triste, desanimada. Então Deus, Ele tem que brilhar na sua vida. Tem que ser maior do que esses problemas. Que é isso, irmãos? Tem muita gente que parece que o problema já tomou conta faz tempo. Mas precisamos entender que Deus é maior do que esse problema que você está passando. Deus é maior do que esse problema que você está passando. Não se preocupa, você serve um Deus que tudo pode, Ele é maior, Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. E aqui a gente vai para o sexto ponto. Os olhos, meus irmãos. Tem gente que tem o costume de olhar assim por baixo, ou olhar por cima. O olhar tem que ser normal. Não é olhar por baixo. Tem que ter cuidado. São os detalhes que influenciam e muito no sermão. Agora, o último ponto que coloquei aqui. O uso das mãos. Eu já falei sobre o uso das mãos, irmãos. Em aula passada eu já falei sobre o uso das mãos. O pregador tá com a mão no bolso, o pregador tá com a mão nas costas, assim. Não, a mão precisa estar livre para ele expressar o que Deus fez na vida dele. Então, para que a mão no bolso? A gente já falou sobre esse ponto. Agora, meus irmãos, aqui vamos encerrar a aula de número 3, falando sobre a postura do pregador, o comportamento ético e o uso do seu corpo. Então, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Falamos como usar as mãos, como se comportar. Também vimos a expressão, o rosto, os olhos, o olhar, as mãos, a posição do pescoço, os maus hábitos que precisamos ver tudo isso. Então, o assunto da aula de hoje foi sobre o comportamento ético e como usar o corpo. Louvado seja Deus, irmãos. Espero vocês na nossa última aula de homilética, para a glória de Deus.